Salve, galera! Bom, vamos lá. Primeiramente, peço desculpas aqui pela demora, né, para fazer o nosso vídeo. Vocês viram, né, a água, né, caiu no estádio Newton Santos, né, inclusive que a chuva caiu de mais ou menos 4h30 até 6 da tarde no estádio, né, ali nos arredores, né, e a chuva que depois caiu depois do jogo, né, curioso, né, porque choveu muito antes e depois do jogo, durante, né, o dilúvio realmente, né, a tempestade foi dentro do campo, né, enfim. Derrota do Botafogo, né, o Botafogo perde um jogo que não podia perder, uma partida que não estava nos planos perder, tá? Vai ter que seguir em frente de alguma maneira, lógico, né? O Botafogo ainda é o líder do campeonato, tem 6 pontos de vantagem em relação ao vice-líder com um jogo a mais, tá? Mas a gente sabe da pressão que existe, até porque o próximo jogo é justamente contra o Palmeiras, que é o novo vice-líder do campeonato, depois de ter vencido mais uma partida, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Enfim, cara, o que a gente pode falar desse jogo? Eu já tinha falado aqui para vocês, né, que ia ser um jogo difícil, né? A gente nunca pode se apegar ao nome, né, digamos assim, ao peso do time, né? O Botafogo não estava enfrentando o Goiás, que é o 17º colocado. O Botafogo não estava enfrentando o Curitiba, que é o penúltimo colocado. O Botafogo não estava enfrentando o América. O Botafogo estava enfrentando o Cuiabá, que é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é uma equipe de um nível médio. Não é um time, não é uma baba, né? O Botafogo está enfrentando um time que é chato, é encardido, tem jogadores experientes, né? Tem Daverson, tem Pita, tem Fernando Sobral. Então, cara, tipo assim, tem um treinador qualificadíssimo, né? Eu gosto muito do Antônio Oliveira, acho ele muito bom. E assim, cara, contra essas equipes encardidas que vão estudar demais o Botafogo, tá faltando repertório pro Botafogo, para fazer com que o time saia de uma situação da mesmice, da maneira que joga, e inibir os pontos fracos, que ficam, assim, o Botafogo fica muito vulnerável em algumas situações. E aí são os ônus e os bônus. Aí a gente tem o ônus e o bônus, os ossos do ofício, né? Foi interessante demitir o Bruno Lage, claro, depois que ele fez, não tinha clima nenhum, né? Mas acho que nesse momento, sim, a gente está sentindo falta de um comando, tá? E quando eu falo isso, cara, não tô falando propriamente que, tinha que contratar um outro, mas tipo assim, eu acho que a gente tem um comando, né, que tá faltando no Lúcio Flávio, né, em relação à estratégia moldada, a algumas combinações, a fazer o Botafogo ser efetivo, com jogadas ensaiadas, com trabalho, até as substituições, sabe? O Marçal, ele já apresenta um futebol muito pobre, por exemplo, para jogar na lateral esquerda já há um bom tempo, e ele não perde a titularidade, por exemplo. Eu acho que se fosse com o Castro ou com o Lage, o Marçal já teria ido para o banco, né? Mas acho que como há uma braçadeira de capitão, ele é um cara que ele é importante para o grupo, ele ainda é mantido na posição, né? E depois o Hugo foi colocado, sabe? Acho que há uma queda de rendimento física do Botafogo também. Vale lembrar que o Botafogo não fez pré-temporada, e que muitos desses jogadores tiveram uma pré-temporada assim, a pré-temporada no caso foi o Carioca, menor ainda é o caso do Eduardo, né? E acho que isso explica inclusive o nível das atuações dele. Eduardo, que assim, independente, eu gosto muito do Eduardo, tá? Acho que se o Botafogo for campeão, tem muito daquilo que ele fez, principalmente no primeiro turno. Joga muito, mas além da questão física que ele está sentindo, ele não pode perder os gols que ele perde, né, sucessivamente nos últimos jogos, sabe? Ele perdeu um gol feito contra o São Paulo, que hoje poderia fazer o Botafogo ter 2 pontos a mais. Ele perdeu um gol feito no fim do primeiro tempo contra o Flamengo, naquele clássico que viraria o jogo naquele momento. E hoje ele perdeu um gol inacreditável também, né? Assim, é um jogo de poucas oportunidades, é uma defesa chata, é um time que dá pouco espaço, é um time malandro, encardido, ainda mais com a anuência do Wilton Sampaio, que deixou o Walter fazer a cera que quis, né? Só foi puni-lo com cartão amarelo no fim do jogo. Caras, assim, o Eduardo não pode perder as oportunidades que ele perdeu, sabe? Não pode, é inaceitável, sabe? E aí, no segundo tempo, a atrapalhada é de 3 jogadores, sabe? No segundo tempo, o Luiz Henrique tenta fazer uma firula absolutamente desnecessária para trás, com o Botafogo em linha alta. Aí a falta de noção que o jogador, né, com muita liberdade, acaba tendo.
O Lucas Perry sai desesperadamente, calcula mal, né? Foi falha do Perry, tá? Não tinha a menor necessidade. Inclusive o Perry, qual é a grande qualidade do Perry? É esperar, fechar o ângulo do cara no tamanho, fazendo X, né? Quantas defesas ele já não salvou nessa situação? Mas enfim, aconteceu, não é condenável mais, né? E o Di Plácido, tá? O Di Plácido estava muito à frente na corrida do Pita. Ele consegue perder na corrida e fazer com que o jogador do Cuiabá acabe empurrando a bola para dentro, tá? Quando o Botafogo começou a criar um pouco mais, o Walter também foi o capeta, né, o goleiro do Cuiabá. Enfim, foi uma tragédia, tá? O jogo hoje foi uma tragédia. Era um jogo que a gente não planejava perder, então é importante a gente colocar os pezinhos no chão, tá? E planejar e trabalhar muito, porque depois de amanhã, eu tô gravando esse vídeo aqui 2 da manhã, né? Que foi quando eu consegui chegar em casa. Depois de amanhã já tem jogo, Botafogo e Palmeiras, líder contra vice-líder. Ah, Bruno, mas o Botafogo tem um jogo a menos. Esse jogo a menos só vai ser jogado lá em novembro, daqui a um mês, certo? Então, assim, que de alguma maneira, toda essa situação, o nível de jogo que o Botafogo fez hoje, o nível de jogo até que o Botafogo fez contra o Atlético Paranaense, dependendo muito dos lampejos do Júnior Santos, um Botafogo sem alterações, sabe? Um Botafogo que ele é pobre nas mudanças que ele faz, ele troca 6 por meia dúzia, sabe? Eu espero que esse jogo ele tenha sido um choque de realidade para os jogadores que assumiram para si a responsabilidade no momento em que o Bruno Lage foi demitido e o Lúcio Flávio foi colocado como técnico do time, tá? E eles vão ter que assumir essa bronca. A própria comissão técnica, para entender que eles vão ter que trabalhar mais. Se o nível de jogo foi esse contra o Cuiabá, contra o Palmeiras, vai ter que melhorar infinitamente, sabe? Então, assim, é difícil confortar alguém com alguma palavra. Eu não tô aqui para isso, tá? Eu tô aqui para analisar, né, para avaliar o que está acontecendo, né? Obviamente opinar, e vocês também vão ter a leitura de vocês sobre quem jogou bem, quem jogou mal, o que está acontecendo. Mas enfim, faltam 9 jogos, tá? Essa era uma decisão, né? Esse primeiro jogo de 10 que aconteceu era um jogo que acho que não podia ter perdido de jeito nenhum. Empatar já seria uma tragédia, perder foi pior ainda. Mas agora, que sirva de lição, que sirva de algum tipo de entusiasmo, combustível para todo mundo, tá? Porque agora o adversário é o Palmeiras. Então, cara, o Botafogo ele vai ter que entrar com uma outra postura, né? Ou o Botafogo, ele assume a bronca do campeonato justamente num jogo decisivo agora que a gente vai ter quarta-feira, né? Ou a gente vai complicar um campeonato que ele não estava nada complicado, certo? Mas eu, sinceramente, por tudo que a gente está vivendo, eu não tô falando desse ano não, tá? Eu falo por tudo que a gente já viveu como torcedor do Botafogo. Eu acredito muito que na quarta-feira o clima vai ser diferente, tá? Nos resta acreditar, apoiar e estar lá presente. Um abraço. Tamo junto. Boa semana para todos.